Olá, meus queridos professores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Quero deixar um presente aqui para vocês. Estou gravando conteúdos, diversos conteúdos sobre o desenvolvimento da criança, com base na obra magnífica de Ellen B. e Dennis Boyd. Então é um livro grande, extenso, com muitos conteúdos legais. E eu quero deixar aqui no canal um presente para vocês, uma aula sobre Freud, ok? Algumas pessoas, não tantas pessoas, porque não é algo tão recorrente nos concursos, mas pode aparecer em teorias do desenvolvimento, até mesmo quando o seu edital traz lá psicanálise, Freud, né? Então isso pode sim aparecer nos concursos. E eu percebo que cai em concursos de professor de educação infantil, professor de anos iniciais, e cai também em concursos de institutos federais. Vou deixar essa aula para você, lembrando que é uma aula esquematizada, é para concurso público, mas ela não tem exercícios. Então você pode assistir essa aula, fazer todas as anotações e depois resolver exercícios com outro material, uma vez que aqui na aula do preparatório eu resolvo os exercícios ao final dos conteúdos para vir retomando e revisando tudo, ok? Mas com certeza essa aula vai te ajudar demais. E aí eu te peço uma coisa, se você gostar desse conteúdo, se ele for bom para você, dá like, compartilha, já se inscreve, deixa o sininho ativado, compartilha com seus amigos concurseiros que também vão prestar concursos de carreiras educacionais, deixa comentário, interage comigo para você me estimular para eu produzir mais conteúdos, para eu ficar feliz aqui do outro lado e produzir mais conteúdos. E também, para finalizar, aqui embaixo na descrição tem link dos nossos preparatórios, tem cupom de desconto, tem material, ou seja, são links muito interessantes com os quais você só ganha. Confere o nosso site, confere os nossos cursos, nosso curso de redação para concursos de magistério, nosso curso de legislação, cursos mais completos. Utilize o cupom, baixe o material dessa aula e vamos juntos rumo à sua efetivação. Então, boa aula agora. Bom, pessoal, voltamos. Agora nós vamos falar sobre teorias do desenvolvimento. A gente tem aqui alguns pensadores importantes para serem abordados, como Sigmund Freud. Vamos falar de Piaget também, dos cognitivistas, de Vygotsky, vamos falar de Skinner, vamos falar de Albert Bandura. E para você ter essas informações mais bem organizadas, eu escolhi e ter uma visão do todo do que nós estamos estudando em termos de teorias do desenvolvimento. Eu resolvi colocar aí tabelinha, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar com as teorias psicanalíticas, tá? Então, teorias psicanalíticas. Vamos começar falando de Sigmund Freud. O que tem de importante aqui no Freud para nós estudarmos? Primeira coisa é que o que fazem as teorias do desenvolvimento, né? Antes de falar do Freud, elas propõem explicações gerais e princípios gerais para o desenvolvimento. Cada teoria vai entender que o desenvolvimento ocorre de tal forma e vai levar em consideração algum aspecto. No caso das teorias psicanalíticas, elas estão muito preocupadas com a questão da personalidade, não é? E a gente começa vendo isso aqui já com o Freud. Então, primeira coisa, propôs a existência de uma pulsão sexual básica inconsciente, instintiva. Então, para o Freud, uma coisa que é muito importante na constituição da personalidade e, consequentemente, do desenvolvimento do indivíduo é a pulsão sexual básica. Ela é a força motivadora atrás de todo comportamento humano. No entanto, vejam que essa pulsão sexual básica é inconsciente, ela é instintiva, tá bom? Isso é um ponto muito importante. Outra coisa, vamos pensar assim, vários filósofos, psicólogos, psicanalistas entendem que existe uma força interna que faz com que o indivíduo se desenvolva. Então nós temos diversas explicações para isso. Essa pulsão sexual básica, de acordo com o Freud, ela é essa força interna que promove o desenvolvimento.
que a gente pode chamar também de libido. Olha lá, libido, é a libido. Ok. E aí nós vamos falar do quê? Da constituição da personalidade. O Freud olha para o desenvolvimento através da constituição da personalidade. O que é a personalidade? É a estrutura que se desenvolve com o passar do tempo. Ela vai se desenvolver através de alguns mecanismos de defesa. Tem coisas, pessoal, eu falo para vocês, tem coisas que eu não vou ficar aqui lendo, falando, mas eu coloco no material. Então eu já vou mostrar para você quais são esses mecanismos de defesa. São esses aqui, tá bom? Então a personalidade, ela se desenvolve através desses mecanismos de negação. Então lá numa questão, caiu numa questão, quais são os mecanismos? Negação, repressão, projeção, regressão, deslocamento e racionalização. Vejam que cada mecanismo mostra uma definição. O que é a negação, por exemplo? Comportar-se como se o problema não existisse. Então, tem pessoas que têm traço de negação na personalidade. A pessoa se comporta diante de certas situações, diante de certos problemas, como se o problema não existisse. E aqui vem um exemplo. Uma mulher grávida que não faz consulta pré-natal porque se convence de que possivelmente pode não estar grávida, ainda que tenha todos os sintomas. Essa pessoa que pensa assim, tem aquela que vai falar, meu Deus do céu, deixa eu fazer exame, deixa eu ver o que está acontecendo. E tem aquela que tem essa personalidade da negação, não, isso aí não deve ser nada, né? E ela acaba lidando dessa forma com os diversos problemas. Um outro mecanismo que também marca a personalidade é a repressão, esquecer-se intencionalmente alguma coisa desagradável, né? Então, uma criança esquece uma provocação perturbadora no ônibus assim que chega em casa em segurança da escola todos os dias. Então, a pessoa tem essa característica, né, da personalidade. Então, você precisa saber quais são os mecanismos, tá, que constituem aí a personalidade: negação, repressão, projeção, regressão, deslocamento, racionalização. De repente, numa eventual questão, pode, né, trazer o conceito de cada um deles, perguntar qual está incorreto. Então, essa tabelinha dá conta desse conteúdo. Voltando, uma coisa que é fundamental e que nós temos que estudar e que também faz parte, né, da personalidade, da formação, da construção da personalidade da pessoa, é o id, o ego e o superego, tá? Então, id, ego e superego. O id aparece ali, ó, no nascimento, né? É a porção inata, é aquilo que já vem com o sujeito. É o que já vem com o sujeito. É uma porção inata, primitiva da personalidade. É a energia básica que exige continuamente gratificação imediata. O bebê é instinto e desejo, sem a influência repressora do ego e do superego. Instinto é libido. Gente, pensa bem. O bebê, ele quer, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. O bebê, ele quer defecar. Ele vai ficar pensando, ai meu Deus do céu, preciso de um banheiro, ai eu tô apertado, agora o que eu faço? Tem muita gente aqui. Não, ele faz, simplesmente, ele libera. Aquela onda prazerosa, não é? É até cômico. É o que a criança faz isso, ela faz ali, ó. Não, naquele momento ela simplesmente se satisfaz, ela não tem nada na sua mente que vá dizer não, isso não é bonito, isso é feio, isso é impróprio. Ela faz aquilo que é instintivo, aquilo que traz desejo para ela. Isso é o id, tá? E o ego, Vinícius? Ego aparece ali, né, a formação a partir de 2 a 4, 5 anos, período de formação, porção da personalidade que agora organiza,
planeja, mantém a pessoa em contato com a realidade. Quer dizer, para eu viver, para eu fazer alguma coisa, eu preciso observar o que está acontecendo em volta de mim. Envolve linguagem e pensamento. Linguagem e pensamento são funções do ego. A criança aprende a adaptar as estratégias de gratificação instantânea. Então, o que acontece? O ego não é algo mais já tão instintivo como é o id, né? Então, o ego não é mais tão instintivo. O ego, ele já é mais consciente. A criança, ela faz alguma coisa em busca de gratificação, ela planeja uma ação. Então, nós podemos dizer que o ego é o executivo da personalidade. Então, como que eu vou agir? O que que eu vou fazer? O que que eu vou planejar para ter a gratificação? E o superego? O superego, exatamente antes da idade escolar, ó, ele vai aparecer ali antes da idade escolar, um pouco antes. É o centro da consciência e da moralidade. Contém valores e atitudes parentais e sociais incorporados durante a infância. Então, o que que acontece? A criança, ela incorpora valores e tradições culturais dos pais. A criança incorpora o quê? As censuras. O que eu posso, o que eu não posso fazer, construção do superego. Para viver em sociedade existem regras, a minha família tem valores, tem princípios que eu preciso colocar em prática, que faz parte da minha educação moral, ok? Então, essas censuras, essas normas morais, elas são incorporadas aqui pelo superego. Outro ponto importante que nós temos que estudar com o... Aqui nós vimos então a estrutura da personalidade, o id, ego e superego. Um outro ponto importante são os estágios psicossexuais, tá? Psicossexuais. Em cada um dos 5 estágios psicossexuais de Freud, a libido está centrada na parte do corpo que é mais sensível naquela idade. E é um ponto importante, não é? Porque a libido, ela está presente no processo de desenvolvimento. Ela é energia, ela é essa pulsão sexual básica, essa energia que contribui para o desenvolvimento. Então, os estágios psicossexuais, eles são influenciados pelo amadurecimento, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, verdinho, vai ficar uma coisa napolitana aqui, ó, verde com vermelho. Estágios psicossexuais, eles são, então, vou colocar aqui do ladinho, eles são influenciados pelo amadurecimento, ok? Bom, vamos falar deles. Como vocês sabem, eu adoro uma tabelinha, não é? Às vezes o próprio livro traz esquemas, tabelas, às vezes eu faço a tabela para que você possa ter uma visão mais ampla do que nós estamos estudando. Vamos lá. Quais são os estágios do desenvolvimento psicossocial de Freud, então, que são também o quê? Estágios psicossexuais. Tem o estágio oral, 0 a 1. Onde está a zona sensível? Boca, lábios, língua. A criança não gosta de levar tudo à boca. Então, quando ela leva algo à boca, aquilo é fonte de prazer, mas é também o quê? É uma forma de interação com o mundo, é uma forma de conhecer o mundo. E o prazer é que impulsiona isso. Principal tarefa do desenvolvimento é o desmame. Olha lá, ó. Fonte potencial de conflito. Porque a psicanálise vai trabalhar muito com isso, não é? Então, por exemplo, lá naquela fase oral, você foi estimulado? Será que a criança... Porque o que acontece? Como nós estamos falando de prazer, como nós estamos falando de libido, essa fase, a criança não pode passar, o sujeito não pode sair de uma fase para outra sem ter tido a devida satisfação na fase anterior. Então, a criança, de 0 a 1 ano, ela coloca as coisas na boca, é a forma dela conhecer o mundo, interagir com o mundo. Então isso precisa ser satisfeito, esse desejo, essa necessidade precisa ser satisfeita.
Só que a hora que passa essa fase, ela também precisa superar. Acabou essa fase, agora vem a próxima. Então, nós temos que passar por todas as fases da vida satisfazendo as necessidades dessas fases, desses estágios. Se não houver satisfação, isso pode gerar algum problema lá na frente. E se a satisfação for excessiva, também pode gerar algum problema lá na frente na construção da personalidade. Maravilha. Então, vejam aqui, ó. Estágio oral, idade 0 a 1. Zonas sensíveis, boca, lábios, língua. A principal tarefa desse desenvolvimento é o desmame, que eles vai mamar, ela vai se desfrutar, mas tem que haver o desmame também. Traços de personalidade de adultos fixados nesse estágio. O que é o adulto fixado nesse estágio? Ele ficou naquele estágio. Aquele estágio não foi suprido, não houve a satisfação que deveria haver, ou houve um excesso. Então o que acontece? Desenvolve comportamento oral tal como fumar, comer em excesso, passividade, credulidade. Aí você vai falar assim, Vinícius, mas isso será? Bom, aí, né, a psicanálise enfrenta isso, enfrenta o ceticismo, não é? Até que ponto isso é científico? Mas é a forma que a psicanálise, principalmente nesse caso freudiana, tem para explicar o desenvolvimento e a constituição da personalidade, ok? Com base, obviamente, né, em evidências, com base em experiências, em análise, em estudos. Depois dessa fase, desse estágio, vem o estágio anal, de 1 a 3 anos. Onde que está a zona sensível agora? No ânus. Então, defecar é uma coisa prazerosa, né? Fazer xixi é uma coisa prazerosa também. Então entra o treinamento da toalete. Olha que fase importante. A criança aprender a ir ao banheiro, controlar isso. Apego à ordem, avareza, obstinação ou os opostos seriam traços de personalidade de pessoas fixadas nesse estágio. Ó. Então você percebe que a psicanálise ela é daqui para trás, não é? Para entender por que você é assim aqui, vamos olhar lá atrás como que foi. O que mais que nós temos? Eu acho que aqui entra muito como que os pais lidam, né, com esse treinamento aqui. Porque os pais também não podem ser impositivos a ponto de traumatizar a criança. É um processo gradual e a criança tem que ser respeitada nesse processo, estimulada, incentivada e acompanhada, né? Então, às vezes, tem pais que brigam com a criança. Você fez xixi na calça de novo? Você não sabe ir ao banheiro? Isso é algo que pode gerar traumas. Estado fálico, pessoal, de 3 a 5 anos, órgãos genitais agora. A criança, agora, né, o filho, o menino, gosta de pegar no pipi. Vai dar um corte isso aqui. Mas é o que acontece. Quem tem filho sabe, né? Tanto filho menino, filha menina, gosta de ficar ali passando a mão no órgão genital, passando o dedo no órgão genital, não é? Então, inclusive, a gente pode entender, não há aqui uma masturbação no sentido da simbologia mais adolescente, da puberdade, mas há uma masturbação nesse momento, né? Você que observa filhos, crianças no banho, percebe isso. Então, aqui nessa fase, tem o conflito edípico, a identificação com o pai, né, do mesmo sexo. O filho menino, por exemplo, tem inveja do pai. Por quê? Porque é o pai que tem acesso ao corpo da mãe, não é? É o pai que tem acesso ao corpo da mãe, o filho não tem. Então ele acaba tendo esse conflito e ele acaba desenvolvendo ali, principalmente o filho menino, uma certa inveja pelo pai. E ele fica entre... O pai é uma figura impositiva, né? E é importante que isso aconteça. E o filho, nesse caso, ele fica ali entre o desejo pela mãe e o medo do pai, né? Então, no conflito edípico, é mais ou menos isso que vai acontecer. Agora, a gente tem que entender que isso é uma questão inconsciente, não é? É inconsciente nessa explicação freudiana, o sentimento ali, o conflito, tanto o sentimento quanto o conflito são inconscientes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o filho não está planejando deliberadamente ou criando ações e pensamentos deliberadamente de desejo, medo e conflito. Vamos lá.
Traços de personalidade de adultos fixados nesse estágio: vaidade, negligência, os opostos. A latência é um outro estágio de 5 a 12 anos, ó. Então, tá aí, é o período já... a latência é um período, gente, que é meio encarado como um período de repouso, tá? Vou escrever aqui, que você, de repente, vai ler nos materiais, textos. É o período de repouso. As crianças, elas vão interagir mais com os seus pares, principalmente do mesmo sexo, há 5, 12 anos, sem área específica, energia sexual, então, é latente, desenvolvimento de mecanismos de defesa do ego, não tem traço de personalidade, né, de adultos fixados, a fixação normalmente não ocorre, por isso um período de repouso. Então, aquele aluno que tem aquela paixonite pelo professor, sabe, aquela coisa, os meninos estão interagindo mais com seus pares, mas existe aquela paixonite, aquela admiração pela pessoa mais velha, é algo do período da latência. E aí vem a última fase aqui, o estágio, que é o genital, 12 a 18 anos, já até a idade adulta, né? As zonas sensíveis agora, órgãos genitais. Entra a intimidade sexual madura, que é diferente, né, dessa fase. Nenhum adulto, no caso aqui, nenhum adulto não, no caso do traço de personalidade, né, de adultos fixados nesse estágio, não tem traço de personalidade. Adultos que interagem com sucesso, estágios mais primitivos, devem desenvolver um interesse sincero nos outros e uma sexualidade madura. Agora, se nos estágios anteriores, né, eles não foram devidamente satisfeitos e superados, pode haver uma dificuldade de relacionamento e também com a própria sexualidade. Observação. O desenvolvimento ótimo em cada estágio requer o quê? Um ambiente que satisfaça as necessidades únicas de cada período. Isso aqui é muito importante, gente. O desenvolvimento ótimo é nem mais nem menos. Não pode nem faltar satisfação e nem ir além daquilo que seria o natural para o desenvolvimento do sujeito naquele determinado estágio. Então, o bebê necessita de estimulação oral e anal suficientes. O menino de 4 anos necessita de um pai presente com o qual se identificar e uma mãe que não seja muito sedutora, tá vendo? Então, esses são pontos importantes. Um ambiente inadequado da infância deixará um resíduo de problemas não resolvidos e necessidades não satisfeitas, que são então transportadas para estágios subsequentes. E aí você ter que satisfazer uma necessidade que é de um estágio anterior no estágio posterior, vai trazer, de repente, ali traços de imaturidade, conflitos que não deveriam ainda existir, dentre outras coisas, tá bom? E com isso, nós fizemos um estudo bem interessante aqui, rápido, prático, mas bem eficiente sobre Freud.